Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso já volta a campo amanhã às 16 horas para enfrentar o Vasco da Gama pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O palco, Estádio Newton Santos. Ontem, tantos temas importantes que não falei sobre o aniversário da nossa casa, mas o Newton completou em 30 de junho de 2023 16 anos. A inauguração foi em 30 de junho de 2007 e eu estava lá, vitória do Glorioso por 2-1 de virada sobre o Fluminense com 2 gols de Dodô. Sigo frequentando a nossa casa até hoje, amanhã não será diferente e mais de 35 mil ingressos já foram comercializados. A torcida do Botafogo vai dar um verdadeiro show, dentro e fora do estádio. Dentro do estádio é certo e fora do estádio vai ter recepção ao time do Botafogo no Portão Norte 2. Se puder, dê aquela força ao Glorioso. É importante que o Botafogo vença para, no mínimo, manter uma diferença especial de pontos para o segundo colocado e pode até aumentar essa distância. Vamos torcer então para que o Bahia faça com o Grêmio o que fez com o Palmeiras, dando aquela força para o Glorioso. Fortaleza também pode contribuir contra o Flamengo. Alô, Caio Alexandre! Mas o importante é que o Botafogo jogue bem e vença o Cruz Maltino. O desempenho também vai ser interessante ser observado para que os jogadores mostrem que realmente temos uma página virada. A comissão técnica anterior já saiu, não faz mais parte, a gente não lembra mais do que foi feito durante essa última semana e chega Cláudio Caçapa para ser técnico interino. Ontem, no fim da noite, um pouco depois da live, soltei um vídeo com a informação trazida pelo Botafogo em nota oficial. Agora vou falar um pouco mais sobre o técnico interino do Fogão, falo também sobre Bruno Lage, o preferido de John Textor para assumir o comando do Botafogo e algumas informações com relação a contratos de jogadores. Contratos sendo encerrados, jogadores retornando, jogador emprestado. É conteúdo robusto e antes de seguir, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 45 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você curte os conteúdos do canal Fabiano Bandeira. Ontem foram 3 vídeos importantes e uma live sensacional. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. É claro que com o YouTube, entendendo pelo seu like que você curte os conteúdos, ele distribui os vídeos para mais botafoguenses. Apresente o canal para outras pessoas. Pode falar que aqui tem opinião, tem análise tática e tem, claro, informação também. A cobertura no caso Castro foi incessante no canal Fabiano Bandeira. E vamos falar então a respeito de Cláudio Caçapa, o técnico interino do Fogão. Foi anunciado ontem à noite pelo clube. Na live eu tinha dito que o Botafogo a qualquer momento poderia anunciar realmente um interino que não fosse da casa, que fosse de fora. Fui perguntado se o interino poderia ser da holding, disse que sim, e pouco depois da live o Cláudio Caçapa foi anunciado pelo Botafogo. Algumas informações para que tenhamos uma base e possamos analisar melhor a chegada do Cláudio Caçapa. Ele foi jogador de futebol, falei ontem no vídeo também que soltei ao fim da noite que era um baita zagueiro, vi jogando ao vivo pelo Atlético Mineiro, depois ele foi para o Lyon, ganhou 12 títulos como jogador no Lyon, 6 campeonatos franceses, tem moral e é ídolo do clube. Encerrou a carreira e foi ser treinador da seleção brasileira sub-15, o primeiro a chamar Vinícius Júnior para uma categoria de base de seleção brasileira. Trabalhou como auxiliar da seleção brasileira sub-20 com o Galo, Alexandre Galo, ex-jogador de futebol, volante, vice-campeão brasileiro de 95 pelo Santos contra o Botafogo, depois jogou no próprio Botafogo, treinador de futebol
Então o Caçapa trabalhou com ele na Seleção Brasileira Sub-20, também num clube da Arábia Saudita. Em 2016 foi convidado para trabalhar como treinador de linha defensiva no Lyon, com o treinador Rudi Garcia, daqui a pouco falo mais. E cresceu no clube também na função, virou auxiliar fixo até chegar agora ao Botafogo como interino, por fazer parte da holding do John Textor. Cláudio Caçapa tirou as licenças B, A e Pro da UEFA. Os treinadores brasileiros que reclamam que não tem mercado lá fora, não podem ser treinadores na Europa porque não tem as licenças. O Cláudio Caçapa tem as licenças para você trabalhar nos 5 países mais importantes em termos de futebol na Europa: Inglaterra, Alemanha, Espanha, França e Itália. Você tem que ter a licença Pro da UEFA. E o Cláudio Caçapa tem isso para você trabalhar como treinador. Digo para vocês que o Cláudio Caçapa estuda e é um profissional preparado para estar no futebol. Além de tudo, tem experiência, já trabalhou com 2 jogadores do Botafogo também, Rafael e Marçal. Vocês viram ontem quando li a nota oficial do Botafogo. Então deixa eu voltar aqui ao Vinícius Júnior, aí eu vou ao Fogo Stats, porque o Cláudio Caçapa foi o primeiro treinador de uma categoria de base da seleção a convocar o Vinícius. E ele falou o seguinte: Vinícius esteve comigo em 2015, dos 14 para os 15 anos. Já vimos nele um talento nato, uma velocidade acima do normal, habilidade incrível. Aquele jogador brasileiro raiz que gosta de partir para cima, apanha, levanta e vai para cima de novo. Um cara com alto astral maravilhoso, um menino generoso com valores fortíssimos de família. Primeiro ponto importante: se o Textor pensa numa construção da base para o profissional, transição, formação de atletas, Caçapa trabalhou com o Vinícius Júnior e levou para a seleção brasileira. Aqui vamos esquecer clubismo e rivalidade. Não estou falando do Flamengo, estou falando de um jogador que hoje é top player mundial, que joga num dos maiores clubes do mundo e que joga na seleção brasileira, que teve a primeira oportunidade na base da seleção brasileira com o técnico interino do Botafogo hoje, que é o Cláudio Caçapa. E isso é uma informação relevante. Agora vamos por mais, na parte tática, porque muita gente entende que a manutenção do trabalho é fundamental para a sequência do Botafogo. Eu digo mais: potencialização em cima do que está sendo feito. O Botafogo pode melhorar e eu venho repetindo isso. Será que o Cláudio Caçapa mudaria muito no Botafogo? Tentaria fazer algo diferente e não conseguiria levar à frente o que está sendo feito em campo? O Fogo Stats trouxe uma fala do Cláudio Caçapa. Em uma entrevista feita ao canal 98 Live em 2020, Cláudio Caçapa foi perguntado sobre o seu trabalho como auxiliar do Rudi Garcia e a filosofia de respeitar o DNA do clube e uma forma de atuar. Vamos às aspas do Caçapa. Quando eu ganhei 6 títulos no Lyon, era um 4-3-3 muito bem trabalhado, com um volante que sabia marcar e jogar, com o Juninho, que é o Juninho pernambucano, armando e tendo liberdade para chegar à frente, com o Thiago também com essa liberdade. Hoje já não é tanto, foi em 2020. O treinador, que era o Rudi Garcia, utiliza às vezes o 4-3-3, mas o sistema que ele mais gosta é o 4-4-2 e utiliza por vezes o 5-3-2, que é aquela linha de 5 com 3 zagueiros por dentro. Segue o Caçapa. Então eu acredito muito nisso. Tem alguns clubes que um sistema de jogo é referência. Lógico que quando se fala em sistema de jogo, precisamos analisar também a qualidade dos atletas, analisar o perfil de cada jogador, que ele analise o perfil de cada jogador e do que o time vem fazendo também, o perfil do time atual do Botafogo, analise em cima do que o time vem fazendo. Será que o perfil dos atletas do Lyon hoje seria de um 4-3-3 ou de um 4-4-2? Então acho que tudo isso tem que ser bem analisado. Não deve chegar ao Botafogo querendo fazer o diferente. Observa o que está sendo feito, o que está encaixado, dá sequência, melhor aqui, um posicionamento ali, sem mudanças bruscas. E em 2020, Cláudio Caçapa era auxiliar do Rudi Garcia quando o Lyon eliminou o Manchester City do Guardiola nas quartas de final da Champions League. Vitória contundente por 3-1 em jogo emocionante. Sabe o que o Guardiola fez? Ele não é bobo. Tentou espelhar com o Lyon. O Lyon jogava com 3 zagueiros. O Guardiola colocou 3 zagueiros também, mas o Lyon venceu a parada por 3-1 e tinha jogador do time atual do Botafogo como titular. Em 2020, Caçapa auxiliou o técnico Rudi Garcia a entender
por que Pep Guardiola havia espelhado o sistema 3-5-2 do Lyon no duelo das quartas de final da Champions League. Na ocasião, o City foi eliminado por 3-1, o Lyon caiu apenas para o Bayern na semifinal e o Bayern foi campeão em cima do PSG, time que também é da França, o time do Neymar. E aqui, gente, a gente observa o tipo de profissional que tem no Botafogo hoje. Na noite que o Lyon fez história, eliminando o Manchester City de Guardiola na Champions League, Fernando Marçal, olha ele na foto, Gabriel Jesus observando o nosso lateral esquerdo, estava em campo como titular. No banco de reservas, Cláudio Caçapa auxiliava o técnico Rudi Garcia e Rafael, nosso lateral direito, era a opção como suplente. Esse é o nível de profissional que está no Botafogo hoje. Se o Caçapa vai dar certo ou não como interino, não sabemos. Esperamos que sim. Mas o movimento é interessante, diferente e tem tudo para dar certo. Pelo menos é o que a gente espera. A gente torce por isso. Então, seja muito bem-vindo, Cláudio Caçapa. Ainda não sabemos se ele ficará no banco ou não amanhã. O treinador tem que aparecer no BID até sexta-feira, antes de uma rodada, que começa no fim de semana. Boletim informativo diário da CBF. O BID não funciona sábado e domingo. Só vai de segunda a sexta. O que o Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, fez na reestreia no time do Mato Grosso recentemente contra o Cruzeiro. Assinou a súmula como auxiliar técnico e pôde ficar no banco de reserva. Então o técnico, que seria o Bruno Lazzaroni, assinou a súmula como preparador de goleiros. Foi um subterfúgio utilizado pelo Cuiabá. O Antônio Oliveira ficou à beira do campo, assinou como auxiliar. Não sei se o Cláudio Caçapa poderá fazer isso. Vou falar rapidamente sobre o Bruno Lage, galera, o preferido do John Textor. O Textor já conversou por muitas horas, fez reunião com o Bruno Lage, isso não é novidade mais, e mantém contato com o treinador português. Não foi uma conversa e depois um vácuo, com o John Textor aguardando o senhor Luiz Castro afirmar que não permaneceria no Botafogo. Não, o Textor mantém contato com o Bruno Lage, entende que é a primeira opção, passa pela cabeça dele sim o Tite, eu venho dizendo isso também, mas é muito difícil a situação para que o ex-treinador da seleção brasileira assuma o cargo de técnico do Botafogo, então John Textor está focado no Bruno Lage num primeiro momento. Outros nomes, claro, podem surgir, depende da situação envolvendo o treinador português. O movimento pelo Cláudio Caçapa é muito bom também para manter estabilidade no ambiente. Ele conhece o Rafael, ele conhece o Marçal, são líderes do grupo, tem outros, claro, mais que isso. Se o Botafogo negocia com um treinador de fora, demanda tempo. Além de tudo, quando fechar, se fechar, visto de trabalho. O Glorioso está na ponta no Brasileiro. Tem jogos importantes na Sul-Americana. Não pode ficar de mãos atadas. O técnico interino tem que trabalhar muito e quando chegar o treinador permanente, que já esteja com a casa arrumadinha, claro, aí sim ele vai ter até mais tranquilidade para mexer uma coisa aqui e outra ali. E se o Botafogo estiver ganhando, azeitado, que ele trabalhe só o ambiente, não mexa muito para que a gente vá naturalmente em direção às conquistas. Beleza, galera? Rapidinho, contratos. Lucas Piazon, contrato finalizado com o Botafogo. Estamos no dia 1º de julho, acabou a passagem do Lucas Piazon. Muito obrigado, Piazon, pelos jogos importantes contra São Paulo, Internacional, algumas participações em outros jogos, mesmo quando não foi tão bem, não foi decisivo negativamente, fez o papel dele natural, pode não deixar muita saudade para a torcida, ok, mas também não tem problema nenhum. Veio, fez o que tinha que fazer na transição, que vá ser feliz em outro lugar, que siga tranquilamente. O Carly, todas as homenagens, muito obrigado, Carly, por tudo que fez pelo glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Contrato encerrado também, deve permanecer no clube, trabalhando em algum cargo e ainda não sabemos qual. Voltam de empréstimo do Molenbeek, Vinícius Lopes, Oyama, e volta de empréstimo do Cercle Bruges da Bélgica também, o zagueiro Souza, canhoto, 21 anos. Deixa eu falar então para vocês as situações. Oyama deve ir para o Goiás, a janela se abre na segunda-feira, agora 3 de julho. Oyama emprestado então para o Goiás. Tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Se render no Goiás, pode vir a ser negociado, ou então voltar para o Glorioso mais à frente. O Vinícius Lopes também tem contrato até dezembro de 2025. Não sei o que será feito com o ponta, que atuava no Botafogo pré-SAF, depois foi para o Molenbeek. Chegou a jogar também na época da SAF, é verdade,
mas foi para o Molenbeek. E o zagueiro Souza, 21 anos, canhoto, alto, tem qualidade, tem que ser observado. Não jogou muito por conta de uma cirurgia no joelho lá na Bélgica, mas é um zagueiro que pode vir a ser observado sim, quem sabe até para ficar no time B e de repente crescendo de produção, podendo ir para o profissional. Não custa observar o Souza. A gente está vendo no Botafogo atual, com uma preparação bem feita, com profissionais de qualidade, jogadores que não respondiam em um momento, respondendo e muito bem em outros. Não vou citar nomes agora porque o vídeo já está bem longo. Estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto, eu falo aqui, é conteúdo robusto. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!